A nossa artista de hoje talvez seja a primeira grande escultora da história da arte ocidental. Com vocês, a italiana Properzia de Rossi. Properzia de Rossi, italiana, nascida em 1490 em Bolonha, cidade onde as mulheres tinham acesso à educação. Quando os pais perceberam que ela tinha talento, incentivaram e ela foi estudar com Marcantonio Raimondi, conhecido como o primeiro mestre da gravura na Itália. O Marcantonio alcançou fama realizando gravuras das obras de Rafael Sanzio. Mas o mistério da Properzia, sabe qual é? Como que ela foi do bidimensional para o tridimensional? Ninguém sabe. E além do que, ela começou a esculpir uns materiais bem diferentes. Nesse pingente, ela esculpiu 100 caras, 100 rostos num osso de cereja. Isso mesmo, numa semente de cereja. Talvez ela tenha começado com esses materiais por temas econômicos e depois foi para o mármore. Mas vou te contar que essas peças, realizadas em ossos de frutas, eram consideradas objetos de luxo e estavam muito solicitadas na época pela alta sociedade de Bolonha. Mas a Properzia não ficou em pequenas peças, ela fez objetos muito mais complexos usando sementes. Quer ver? Peça do Museu Cívico Medieval de Bolonha. Esse é o brasão da família Grassi, que demorou para ser atribuída a Properzia. Nele ela criou relevos em 11 sementes de ameixa, outras 2 se perderam. Na parte da frente gravou os apóstolos e do outro lado mulheres santas. A moldura de prata e no centro haviam vitrines com relíquias. Relíquias são partes ou de santos ou objetos utilizados por esses santos. Mas ela também esculpiu no mármore. Na Basílica de São Petronio, em Bolonha, você pode ver esse friso de 4 cenas. E uma delas foi realizada pela Properzia. Esse relevo mostra uma história bíblica que foi tema recorrente na história da arte. José foi vendido pelos próprios irmãos para o Potifar. Potifar tinha uma mulher que começa a tentar seduzir o José. Só que o José tenta sempre escapar e numa dessas escapadas mais violentas ela agarra a sua capa e é isso que a gente vê plasmado no relevo da Properzia de Rossi. Mas para continuar a história, ele acaba aprisionado porque ela mente que quem tentava na verdade seduzir era ele. E esse tema ficou tão famoso na história da arte porque virou como uma alegoria. Representava Potifar, o marido traído, e a esposa, a mulher adúltera e perversa. A Properzia estava antenada na sua época. Os corpos são musculosos como em Michelangelo e o movimento pode ser uma influência de Correggio. E claro que essas mulheres vão ter inspirações, referentes masculinos, porque ainda o universo feminino será muito pequeno na arte. Essa obra também é super importante porque é a primeira escultura de uma mulher dentro de uma igreja ocidental. E a Properzia também vai ser uma das poucas mulheres a quem o Vasari vai fazer referência naquele primeiro livro de história da arte. O Vasari vai ficar nas histórias, não vai falar muito pra gente sobre a vida e a obra da Properzia. E a vida e a obra a gente vai saber mais através de outros tipos de documentos, como por exemplo, os registros criminais de Bolonha. Porque ela teve que comparecer 2 vezes nos tribunais da cidade, uma em 1520, supostamente por ter destruído o jardim de um vizinho, e em 1525, por ter invadido o ateliê de outro artista, atirado tinta no seu rosto e ainda arranhado seus olhos. Mas a gente tem que ter uma certa perspectiva sobre essas notícias, ou sobre esses fatos, porque existia um ambiente muito hostil contra a Properzia. Era uma mulher no mundo de homens, ainda tomando o espaço deles, cobrando por obras que eles imaginavam, quem sabe, que devia ter sido pedidas para eles e não para ela, ou que ela não devia ter ganho um concurso, coisas que realmente aconteceram. Ela ganhou concursos públicos e competindo com outros artistas homens, porque aliás ela era a única escultora dessa época, o resto era todo homens. Mas mesmo o Vasari teve que dar um braço a torcer e falar sobre o talento da nossa artista. Ele escreveu: os mármores esculpidos por sua mão mostram o que uma mulher pode fazer com talento e habilidade vigorosos. Ela morreu sozinha e na miséria. Provavelmente
devido à peste, porque foi encontrado um documento que comprova que em 1529 ela devia uma fortuna para um hospital que atendia naquele momento os doentes da peste. Dia 24 de fevereiro de 1530, o Papa Clemente VII chega a Bolonha para coroar o Carlos V e a primeira pessoa por quem ele pergunta, Propécia de Rossi. E quando contam que ela acabava de falecer naquela mesma semana, ele fica muito apenado. Ou seja, a fama dessa mulher ultrapassou os muros de Bolonha. E aí, você conhece outra escultora? Conta pra mim na caixa de comentários. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com aquele beijo enorme no teu coração.